Olá, sexto ano, bom dia, tudo bem? Vamos continuar com nossos estudos sobre ângulos. E, pessoal, a aula passada eu passei um texto para vocês sobre a classificação dos ângulos e alguns exercícios. Quando nós falamos de classificação de ângulos, nós estamos falando em dar um nome a este ângulo de acordo com a sua abertura. Tá? Eu não estou pedindo para medir o ângulo, mede 30, mede 40 graus, nada disso, mesmo porque ainda nós não vimos a utilização do transferidor, tá? Vai ser nosso próximo assunto. Então, quando eu peço classificar os ângulos, eu estou falando para vocês colocarem se o ângulo é reto, agudo, obtuso, raso e assim por diante. Combinado? Vamos fazer só uma revisãozinha do que foi visto no texto. Então, quando eu falo que um ângulo mede exatamente 90 graus, olha, esse é o símbolo que eu vou usar para 90 graus. 90 graus, eu chamo de reto, ângulo reto. Se um ângulo mede menos que 90 graus, eu vou chamá-lo de agudo. Mas, se esse ângulo medir mais de 90 graus, eu vou chamá-lo de obtuso. Certo? Se um ângulo mede exatamente 180 graus, eu vou chamá-lo de ângulo raso ou meia volta, tá? Ó, já dá para ver aqui, meia volta. Tudo bem? E se esse ângulo medir exatamente 360 graus, eu vou chamar de volta inteira ou nulo, porque o 360 coincide com o ângulo zero, com 0 grau. Então, ou meia volta inteira ou nulo. Todos os ângulos que são maiores que 180 graus e menores que 360, ó, todos estes aqui, 181, 220, 350 e assim por diante, são chamados de ângulos côncavos. Tá? Por consequência, esses aqui, o agudo, o reto e o obtuso, são os convexos, tá? Então, com essas informações, vocês podem fazer as suas classificações. Então, a proposta é a seguinte: vocês vão montar uma tabelinha de consulta. Eu fiz a minha aqui, ó. Eu fiz uma margem de 1 centímetro no papel canson, escrevi classificação de ângulos, dividi em 6 partes iguais, desculpa, gente. Em 6 partes iguais, tá vendo, ó? E em cada uma eu fui colocando um exemplo e o que significa. Um exemplo e o que significa, ó. Ângulo reto, 90 graus. Ângulo agudo, menor do que 90. Ângulo obtuso, maior do que 90. Ângulo raso ou meia volta, igual a 180.
ângulo de volta inteira ou nulo, exatamente 360. E por fim, ângulo côncavo maior que 180, e menor do que 360, né? Então, essa minha tabelinha aqui é de consulta. Quando você precisar, eu pedir, classifique os ângulos, você pode usá-la como uma colinha, uma consulta para fazer, tá? Então, a atividade de hoje é a seguinte: vocês vão fazer essa tabelinha de consulta com os ângulos, certo? E eu vou passar uma série de 10 ângulos, vou colocar o valor, 120. Você vai me falar se ele é agudo, obtuso, reto e assim por diante. Combinado? Esse exercício de classificação vocês podem fazer naquelas páginas de trás da apostila que eu ainda acho que tem, tá bom? Não precisa fazer linhas em folha de bloco. Um beijão, fiquem com Deus, boa atividade e até a próxima.